Saudações Dux e Duquesas Tricolores. Quem fala do que tricolor para mais um pré-jogo de Fluminense e Nova Iguaçu, nesse caso Nova Iguaçu e Fluminense, né? O mando de campo é do Nova Iguaçu, mas ele cedeu o mando de campo para o Fluminense, colocando ele no estádio Luz Brasileiro. Já deve estar lotado para ver o jogo, né? Para quem não conseguir ver em Bacaxá, pode estar vendo ali. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui: YouTube Live vai voltar, fique tranquilo. Estou cada vez melhor na minha tosse. E aqui embaixo na descrição tem tudo que você pode ver ali de manifestações e um projeto que eu curto bastante, tá bom? Vamos lá. Fluminense e Nova Iguaçu, às 21h30 no Luso Brasileiro. Quem não é, só vai assistir quem é de lá. Porque, sinceramente mesmo, sair de lá é complicado pra caramba. Tá? Eu achei extremamente complicado, eu já fui lá pra ver um jogo. O árbitro do jogo vai ser o Lucas Neves e o VAR vai ser o Felipe Jorge Bonet, que tem um nome difícil de falar. As odds favoráveis ao Fluminense, né, com 1,76 pro Fluminense, 3,35 pro empate e 4,35 pro Nova Iguaçu. Ou seja, um leve favoritismo pro Fluminense, mas nem tanto, né? Diminuiu o favoritismo visto a derrota que a gente teve contra o Boa Vista. A transmissão será no Sport TV e Premier. O Fluminense de Marcos Cubeiras deve vir a campo com o mesmo time, né, que a gente conhece: Vitor Eudes, Júlio Fidelis, James Rico Rabelo, Guilherme Arana, Wallace Davi, Otávio e Lescano. Eu não gosto dessa dupla Wallace Davi e Otávio. Tinha que ter colocado Luiz Fernando, sei lá, coloca ali deixa o Lescano como segundo atacante, segundo meio, coloca o Agner no meio, sei lá, pra melhorar a situação, porque fica muito engessado. E Lescano, né, Santi Moreno, Riquelme e JK, né? Santi Moreno volta de uma lesão, não sei se ele volta. Eu vi aqui que a provável escalação seria somente Santi Moreno, mas pode ser que venha o Matheus Reis ali e JK, pode ser que seja o Lelê também, tá? Mas o JK é mais certo e o Santi Moreno nem tanto. O Nova Iguaçu do Carlos Vitor deve vir a campo com Mota no gol, Ian Silva, Sidão, Davi e Wender. Um meio de campo formado por Léo Rafael, Riquelme, Jorge Pedra e Lucas Cruz. O Jorge Pedra já jogou bastante com a gente e ele é bom, tá? E no ataque, Xandinho e Vini Charopem. Esse que é o time do Nova Iguaçu. Bom, o que falar desse jogo, né? O Fluminense ele precisa ganhar. Vamos comentar aqui somente um pouquinho do Campeonato Carioca, da tabela do Campeonato Carioca, porque por ser bem curta, eu já vou começar aqui, né? Campeonato Carioca. Atualmente a classificação tá assim. Isso pode preocupar todo mundo. O Fluminense em terceiro lugar, com 3 pontos. Logo acima tem Vasco e Volta Redonda. Volta Redonda já está com 6. Para quem sabe, os 4 primeiros eles se classificam para as quartas de final. As quartas de final é jogo único. A semifinal é jogo ida e volta. E a final volta a ser o jogo único. Até agora, quem está classificado é o Volta Redonda, Vasco, Fluminense e Bangu. E do outro lado tá Nova Iguaçu, Botafogo, Madureira e Boa Vista. O Maricá é o Flamengo e o Sampaio Corrêa e o Português estão sendo rebaixados para a Série B, por enquanto. E o Flamengo já tem 3 jogos, tá? Já tem 3 jogos. Ou seja, faltam 9 pontos para serem jogados. Isso só vai ser 6 jogos, tá? É jogo de ida só. Ou seja, o Flamengo tem direito a ganhar 9 pontos aqui. Vamos lá.
Isso é importante. Porque senão não vai ser entendido sobre isso. O Flamengo, a única pontuação, ele pontuou justamente contra a Portuguesa, que ganhou 1 ponto. Vamos lá. Isso é importante. Pra quem não sabe, né, o terceiro joga contra o segundo, então atualmente o Fluminense estaria jogando contra o Botafogo. O primeiro joga contra o quarto. E o segundo joga contra o terceiro, o primeiro joga contra o quarto, tá? Mas basicamente o Bangu e o Fluminense estão ali na mesma situação. Hoje seria melhor para o Fluminense estar em quarto colocado, mas o que a gente espera é justamente chegar até o primeiro colocado e ficar mais tranquilo, tá bom? Isso daí é importante pra gente ver. Hoje vai ter um jogão, né? Ontem teve um jogão, né? Vasco e Flamengo. Espero que o Vasco tenha empatado ou vencido do Flamengo, para o Flamengo ficar mais próximo da zona de rebaixamento e não jogar esse campeonato carioca, jogar no lixo esse campeonato carioca. Vejo que só faltaria mais 2 rodadas e mais 6 pontos para serem disputados. Teria isso. E claro, né? Se empatar, o Fluminense ganhando o próximo jogo ficaria a 6 pontos e passaria o Vasco da Gama. Isso é importante. Bom, é o último. E também é importante falar que esse aqui é o último jogo que o Fluminense vai testar o time alternativo. O próximo jogo é contra o Flamengo. E depois começa o Campeonato Brasileiro. Sim, já começa o Campeonato Brasileiro depois do jogo contra o Flamengo. As pessoas vão ter que entender. Vai ter Campeonato Carioca e Brasileiro simultaneamente. Por quê? Por conta da Copa do Mundo de Nações. Tá? A Copa do Mundo de Nações vai ser ali no meio do ano, em junho mais ou menos. Então você vai ter que ter ali uma adequação do calendário. E a única adequação é você antecipar o Campeonato Brasileiro para ficar mais tranquilo o calendário. E até mesmo, talvez seja isso daí que vai acontecer no futuro. Tá? Os jogos ficarem mais espaçados no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro se tornar um campeonato do ano inteiro. Igual, semelhante ao que tem na Europa. Dito isso, o Fluminense tem que vencer o Nova Iguaçu. Eu espero que ele vença. Perdemos uma, ganhamos a outra, estamos com 3 pontos. A gente tem que tentar chegar a esse primeiro colocado. É muito difícil, porque quando Volta Redonda não perde muito de time pequeno. Ele normalmente ganha, massacra os times pequenos. Então a nossa sorte é justamente tentar ver se o Flamengo consegue alguma coisa ou o Botafogo consegue alguma coisa contra o Volta Redonda. Só deixa eu ver aqui uma coisa, a tabela do Volta Redonda. Ele vai jogar contra o Botafogo, então a gente vai ter que torcer pro Botafogo. E ele já venceu o do Flamengo. Então é isso, tá bom? Dito isso, não estaria no jogo lá, porque é impossível estar às 21h30 lá no Luso Brasileiro. Mas no jogo contra o Flamengo estaria no Maracanã, no setor leste inferior. Tá bom? Dito isso, eu vou ficar por aqui. Tô cada vez melhor. Vou voltar com tudo. No início do ano, início do mês que vem. Eu espero vocês lá. E a gente vai vencer esse jogo, hein? Tem que colocar na cabeça isso. Vai vencer esse jogo. E vamos ver justamente vamos ver um pouquinho mais sobre Santi Moreno e JK. É importante a gente analisar eles por perto. Se inscreva no canal. Faça o triplo se quer curte, comente, compartilhe. Rede social da questão de vídeo. Vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mesmo pode dar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.